Prontinho, pessoal. Estamos iniciando aqui esse nosso aulão gratuito. Assim como esse, eu vou promover ainda a realização de outros aulões gratuitos também, alguns aulões pagos, no nosso grupo vou compartilhar também lá material, listas de exercício. Então a gente vai trabalhar bastante aí nessa maratona até a prova do TJ, que finalmente saiu, tal, né, pessoal? E que a gente tem aí toda essa oportunidade de estudo nesse tempo aí até as provas. A prova vai ser 21 de setembro e 28 de setembro, né? Então a gente tem um tempo bom para trabalhar e a gente precisa trabalhar bem direitinho, tá? Toda essa parte aí, todo esse tópico. Então a gente vai começar hoje esse nosso aulão, que a gente vai trabalhar. Esse é por ser o primeiro aulão pós-edital, então eu vou comentar algumas coisas rapidamente do edital, e depois a gente já vai aí trabalhando questões todas de 2025 na nossa banca da IBFC, tá? Fiquem bem à vontade para a qualquer momento abrir aí o microfone, perguntar, falar alguma coisa, tá certo? Então isso aí eu quero que vocês fiquem assim, isso aí quem já está acostumado a assistir aula comigo sabe que eu quero que vocês fiquem sempre bem à vontade para poder a gente interagir, tá? Quanto mais a gente interagir, melhor. Quero que vocês realmente fiquem tranquilos para abrir o microfone. Quando eu estou no slide, às vezes eu não consigo enxergar o chat, ou quando alguém levanta a mão, então fica à vontade mesmo para abrir o microfone, perguntar, não entender isso, não entender aquilo, tá? Então fica à vontade. Gente, concurso é algo muito importante, massa, e que traz uma tranquilidade enorme, tá? Então eu falo isso, eu sou concursado há mais de 18 anos da Caixa Econômica, e eu posso pegar e dividir a minha vida entre antes do concurso e depois do concurso, porque o concurso ele te dá uma garantia, uma estabilidade, tá? Ele muda a tua perspectiva até de planejamento, certo? Então é bem interessante essa imersão que a gente tem aí, essa mudança de vida quando a gente tem um concurso. Então, eu sempre costumo trabalhar muito essa frase de vamos trocar o contrato, vamos trocar a CLT, vamos trocar aquela situação que a gente não tem a garantia, que não tem a estabilidade pela estabilidade. E o TJ é um dos melhores concursos para aproveitar essa oportunidade, principalmente pela quantidade de vagas que existem, apesar de ser cadastro de reserva, mas ele sempre chama muito. Já existe uma quantidade de vagas ociosas que precisam ser preenchidas, tá? E sempre há uma rotatividade muito grande. Então, desses concursos de tribunal, o que mais chama, sem sombra de dúvida, é o TJ e a oportunidade é muito boa. Perceba, por que fazer o TJ? Aí a gente tem a questão da estabilidade, da tranquilidade, o fato de ser concursado. No último concurso do TJ, a gente teve 2.199 nomeados, então a quantidade de pessoas nomeadas, a quantidade de pessoas que fazem o concurso e são chamadas é grande. Ah, Eduardo, mas está cadastro de reserva. Cadastro de reserva por quê? A partir do momento que ele divulga uma quantidade de vaga, ele tem que cumprir, ele tem que pegar aquela quantidade de pessoas e chamar. Então, o cadastro de reserva fica livre. Então, a gente tem essa tranquilidade aí, tá? A carga horária é 30 horas por semana, ou seja, 6 horas por dia. É também uma grande vantagem, porque aí você sai daquele sistema de 8 horas por dia, que a maior parte dos trabalhos tem para uma carga horária de 6 horas. Eu, atualmente, tenho uma carga horária de 6 horas, porque a Caixa Econômica são 6 horas por dia. E eu digo uma coisa a vocês, permite que a gente possa fazer várias coisas além daquela parte do trabalho. Então, a gente vai ter um trabalho com estabilidade por ser concursado, um salário que é diferenciado, com perspectivas de crescimento e com a carga horária que dá para a gente, mais flexível, que dá para a gente ajustar e, inclusive, exercer outras atividades, se dedicar mais em casa, se dedicar mais aos filhos, fazer mais alguma outra coisa que a gente tenha vontade. O salário inicial para nível superior 7.664 e para nível médio 5.858, quer dizer, são pontos de partida muito interessantes. E tem a oportunidade de crescimento, quer dizer, a gente tem várias situações, tá? Que a gente vai crescer. Inclusive, existem cargos de comissão que a gente pode ter um salário até bem maior do que esse daí. Então, a gente tem lá
uma vez que a gente entrou, que a gente está lá, a gente tem um leque de oportunidades que é muito bom, tá? Então, vale a pena, sem dúvida, a gente investir, tá? Esforço, investir tempo, se dedicar, estudo para fazer, para realizar essa prova aí do TJ, tá? A nossa banca organizadora, que já tinha sido definida fazia um certo tempo, que é a IBFC, que é a mesma de 2017, tá? Então é o mesmo padrão de prova de 2017, só que tem alguns detalhes, alguns nuances que são importantes, que fazem a diferença em relação ao edital de 2017. Os cargos, agora a gente para nível superior, só tem para a área de quem é da área de direito e para quem é da área de informática, tá? E a parte de técnico judiciário aí a gente tem nível médio para todos os cargos e nível aqui, perdão, viu, gente? Eu copiei, colei e aí aqui eu acabei não corrigindo. Aqui é analista de sistema. Tô vendo, eu copiei, eu ficou o mesmo de técnico. Aqui é análise de sistemas, tá? Eu acabei não corrigindo aqui no slide, eu fui montando o slide. Então, a parte de informática para nível superior é análise de sistemas. Estou vendo agora, eu copiei e colei lá o do nível médio. Mas a gente tem, assim, nível médio para qualquer área de nível médio, então aqui a gente tem essa oportunidade, então qualquer área de nível superior, qualquer que seja a tua formação como técnico judiciário só pede nível médio, então tu pode fazer. E tem um nível médio que exige que seja técnico na área de informática. Oficial de justiça, antigamente, inclusive quando eu colocar o plano de cargos aqui, salários, a gente vai observar que tem lá um oficial de justiça para todas as áreas, para nível médio. Então, esse oficial de justiça ele mudou no decorrer do tempo. Esse concurso só vai abrir vaga de oficial de justiça para nível superior e para quem tem a formação em direito, tá? Inclusive, tem oficiais de justiça que tem só nível médio. Lá, antigamente, não havia essa exigência de nível superior. No último concurso oficial de justiça, não sei se no último concurso já, mas alguns concursos antes poderia ser qualquer nível de formação. Esse que é o nosso foco, o edital 2025, ele só para quem é da área de direito, tá? Então, a questão de cotas, houve uma alteraçãozinha também interessante nessa relação quanto ao de 2017. No edital nós temos 20% das vagas reservadas para negros, 5% para pessoas com deficiência e 3% para indígena. No anterior não tinha indígena, então esse foi acrescentado também 3% para indígena. As inscrições, as datas da prova são diferentes, isso é um ponto importante também, pessoal. As datas da prova são diferentes, então pode se inscrever num cargo de nível médio e num cargo de nível superior. Então tem esse detalhe aí interessante que a pessoa pode se inscrever nível médio e nível superior. Principalmente para quem tem formação em direito, permite que faça o nível superior e faça o nível médio também. O período de inscrição de 9 de julho até às 5 de agosto, observando o horário que não é um horário livre até qualquer hora, é até às 23 horas, tá? Então, prestar atenção aí. Não deixe para o último dia, porque deixar para o último dia, para o último instante, ó, isso aí você está contando com a sorte, porque às vezes acontece de ter alguma coisa, a internet acabou, faltou energia, fez uma coisa ou outra, então tem um foco lá para fazer o quanto antes, tá certo? 140 a taxa para nível superior e 100 a taxa para nível médio. Ponto de corte, isso é um ponto super interessante que a gente tem que observar também, que é um contexto nesse novo edital, nessa nova característica. Existe aí a pontuação. Veja, a parte geral, ela só vale meio ponto cada questão. São 15 questões. Eduardo, português e raciocínio lógico, como é a distribuição? Bem, que Eber não me escute, mas por mim, né, seriam 14 de raciocínio lógico e uma de português. Eu sei que vocês iriam vibrar muito, vocês iam ficar muito alegres se vocês chegassem na prova e tivesse o quê? 14 de raciocínio lógico e uma de português. Mas, gente, pela tendência das provas, tudo, é natural que seja algo do tipo 10 de português e 5 de raciocínio lógico, ou, no melhor dos mundos, para raciocínio lógico, seria 8 de português e 7 de raciocínio lógico. Mas ele não tem lá a definição. A tendência é que sejam mais questões de português, tá? Eu estou apostando que deve ser 8, 7. 8 de português, 7 de raciocínio lógico. Eu estou apostando nesse contexto, mas a gente não tem lá no edital essa descrição. Mas o que é importante a gente observar? A gente tem aí 15 questões da parte geral que envolve português e raciocínio lógico, cada uma vale meio ponto, então o que é que ocorre? A gente tem aqui um total de pontos na parte geral, que são essas duas disciplinas, tá? Um total de pontos na parte geral de 7,5.
Só que o que é que acontece? Na ampla concorrência, aqui a gente tem, pessoal, que tem que fazer 5,25 pontos. Não tem como fazer 5,25 pontos. A gente teria como fazer 5 pontos ou 5,5. Então a gente vai ter o quê? 5,5 para fazer. 5,5 significa que a gente tem que acertar o quê, pessoal? Aí, a gente tem que acertar 11 questões. Então a gente tem que ir com tudo e a gente não pode menosprezar. Eu quero ver se eu pelo menos faço uma. Se você fizer menos do que 11 questões somando essas duas, e aí o que é que acontece? Eu estou acreditando que seriam 8 de português e 7 de raciocínio lógico, isso significa que se você fizer todas de português, porque todo mundo vai chegar lá dizendo, português é minha zona de conforto, se você fizer todas de português, vamos dizer que sejam 8, você tem que fazer ainda 3 de raciocínio lógico. Então você tem que fazer praticamente metade da prova de raciocínio lógico. Então a gente tem que vir com raciocínio lógico para tudo. E raciocínio lógico, ao contrário de 2017, que estava bem enxuto, tá? Tanto é que eu havia feito uma perspectiva para isolada e eu tive que reformular, tá? Então, raciocínio lógico vem praticamente tudo que pode ser de raciocínio lógico matemática pode ser cobrado na prova. Então, a gente tem que ir com tudo no estudo, prestar atenção, trabalhar, verificar. Claro, para, no caso, pessoas com deficiência negra e indígena, o ponto de corte diminui. Então, além de ter a cota, tem um ponto de corte que diminui também. Então, teria que fazer 9 questões, né? Porque não tem como, teria que fazer, 9 questões. Não tem como a gente fazer 8 e 1 quebrado. Então, a gente teria que fazer 9 questões, tá? Para poder livrar o ponto de corte nesse caso. Mas vamos focar que a gente tem que fazer 11. Vamos focar, vamos botar como objetivo fazer as 15. Vamos chegar para acertar todas de raciocínio lógico e português. Vamos chegar lá para fazer a diferença. Eu tenho certeza, eu acredito que vocês têm potencial, vocês vão conseguir e a gente vai se preparar. A gente tem até setembro para se preparar e a gente vai se preparar bem direitinho para essa prova para chegar lá com tudo. Tá certo, pessoal? Ora, parte geral, a gente tem aí língua portuguesa e raciocínio lógico, como eu estava falando, 15 questões, tem que fazer mais, né, de 73%. Tá? Tirei 7, é uma nota boa, levou ponto de corte, foi eliminado. Se você não fizer 11 de 15, se você não fizer mais do que 73% na tua prova, tu tá fora. Tu tá fora. Não é porque tu não vai ter uma pontuação boa, não. Tu tá cortado, tu tá eliminado. Então é interessante que a gente tenha essa importância para essas duas matérias, português e raciocínio lógico. Aqui eu tenho, inclusive, isso aí ele está, se você procurar no site lá do próprio tribunal, aí tem isso daí, que é a tabela de vencimentos, de valores, e a gente observa aí, tá? Percebam que existe o cargo aqui de oficial de justiça para nível médio, mas não existem oficiais de justiça que têm a formação de nível médio, mas hoje no nosso edital não tem essa possibilidade. Então, os novos, eles só entram com nível superior. E aqui a gente tem aqui os valores atualizados aqui de salários, certo? Do técnico judiciário e do nível superior. E vocês observam que aqui eu tenho a perspectiva dos crescimentos dos salários, tá? Então a gente tem essas perspectivas aqui. No tribunal, você fez um concurso para nível médio, mas vamos dizer que você tem uma graduação, você tem uma pós, você tem um mestrado, automaticamente teu salário já vai ter incremento. Mas se eu tiver feito nível médio e eu tiver um mestrado, vai influenciar? Vai. Eles têm lá o plano de cargos e salários, eles vão aumentando. No decorrer do tempo, independente de qualquer coisa, teu salário, independente, vamos dizer assim, de tu aumentar, de ter um aumento percentual do teu salário, mas o plano de cargo e salário vai aumentando, é como a tua faixa vai aumentando, como a gente tem aqui nesse exemplo, isso aqui são as faixas, ou padrão, as faixas, classes e padrões. Então, tu vai aumentando. Então, tu vê que mesmo o técnico judiciário, no decorrer do tempo, vai passando o tempo, a gente já tem salário aqui, de 11 mil. Então, tu tem perspectiva de crescimento, tá? Então, é realmente um concurso que vale a pena. Vamos com tudo, se dedicar, porque esse concurso vale a pena, tá certo, pessoal? Aqui, só para vocês observarem, há algumas situações, no caso, aqui é o cargo de nível médio, mas aí você tendo especialização ou segunda graduação ou mestrado, veja, a gente pode vir para essa faixa salarial. Observe aqui a faixa salarial que a gente tem se tiver com a exigência mínima de mestrado e doutorado. Veja, o amarelinho aqui é nível médio. Então, nível médio, você pode chegar no teu plano de carga e salário hoje de aqui, R$ 22 mil.
E isso aqui eu estou falando não é com função gratificada, não. Função gratificada ainda seria um adicional. Isso aqui é no teu plano de cargo e carreiras. Então, vale a pena fazer, vale a pena investir, vale a pena se dedicar. Lembrando que nível médio a gente tem carga horária de 6 horas. Então, esse é um concurso que a gente tem que realmente ter foco, dedicação, dar a devida importância, porque vale a pena. Lembrando que o concurso ele vai ter duração de 2 anos mais 2, então tu vai ter 4 anos aí, tá? 4 anos para ser chamado. Ah, eu não, até não consegui uma colocação muito boa, porque, olha, eu digo, tá todo mundo aí querendo essa oportunidade, então vamos batalhar para ficar numa colocação melhor possível. Mas a gente tem essa oportunidade. Veja, 2.199 pessoas foram chamadas do último concurso. Então a gente tem perspectivas de chamar uma quantidade próxima dessa nesse próximo concurso. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, porque estudar raciocínio lógico, a parte geral tem português e raciocínio lógico. É preciso, eu dando ênfase nessa situação, é preciso acertar 11 de 15 da parte geral. Ou seja, para livrar o ponto de corte, não é para ficar com a pontuação boa, não. É para poder livrar o ponto de corte. Para livrar o ponto de corte, tem que acertar mais de 73%. A IPFC, ela cobra muito conceito, muito detalhe, então é preciso saber, não basta decorar, decorei isso, decorei aquilo. Não, a gente vai ver, inclusive com algumas questões hoje, que não basta a gente ficar V com V com F, V, F, V, V, F, F, F. Não, a gente não vai conseguir resolver a questão de raciocínio lógico se a gente vier tipo um robô com as coisas decoradas. Então a gente tem que trabalhar. E aí a gente vai trabalhar, vai ser lista extra, vai ser vídeo extra, vai ser a aula com a resolução. Vocês vão ficar com os vídeos gravados, vocês vão ter a oportunidade de assistir quando e quantas vezes vocês quiserem assistir. Vocês vão ter a oportunidade de interagir comigo, tirar dúvida. Eu vou fazer uma mentoria com vocês, a gente vai trabalhar, ó, vamos estudar isso, vamos estudar aquilo, vamos fazer isso, ó, toda a eficiência daqui, então a gente vai trabalhar, eu vou chegar junto e a gente vai superar essa dificuldade, porque a dificuldade de raciocínio lógico é a dificuldade de mais de 70% das pessoas. Então, se vocês se dedicarem para raciocínio lógico, fizerem a diferença em raciocínio lógico, vocês vão ter ultrapassado muitos concorrentes. E é isso que a gente está aqui para juntos chegar a esse objetivo. Tá certo? Então, o assunto de raciocínio lógico mental está muito amplo. Então, a gente tem que ter estratégia. A gente não pode ficar, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo lá. A gente tem que ter estratégia. A gente tem que saber o que estudar, como fazer. Tá, pessoal? Perceba aqui, ó, que a gente tem aqui esse lógica proporcional, que aí a gente entra proposições, divisão proporcional, regra de 3 simples composta, porcentagem, tudo isso é proporcionalidade, tá? Sistema, uma equação, sistema de equação, a gente vai trabalhar muitas vezes com a proporcionalidade, então tudo isso é proporcionalidade, tudo, tá? A gente vai ter algumas questões que vai ver hoje, vai visualizar argumentação lógica, o que é um silogismo, o que é um argumento, quando é que o argumento é válido, quando é que o argumento não é válido, tá? O que é que significa o todo isso é aquilo, algum isso é aquilo outro, como é que a gente relaciona, como é que a gente resolve, qual é a melhor maneira de resolver, como é que a gente pode fazer para afirmar, para negar. Então, isso é importante. Raciocínio sequencial, sequências, padrões. Eu posso ter um padrão, uma sequência de imagens. Eu posso ter uma questão de calendário. Tá? Hoje é 12 de julho, é um sábado. Que dia da semana vai ser o dia 15 de 21 de setembro é a prova, né? Então a gente sabe que é domingo. Mas vamos dizer 15 de setembro, tá? Então que dia vai ser? Ora, e aí a gente pode sair, ó, esse ano 12 de julho é no sábado, a prova será 21 de setembro, mas o ano, no domingo, no ano que o 12 de julho foi numa quarta, que dia foi o dia 21 de setembro? Veja, como é que a gente associa, como é que a gente vê, tá? E muitas vezes o que acontece? Tem aquela receitinha de bolo, que a gente vai passar 5 minutos, mas aí a gente tem a interpretação, a gente tem como construir o raciocínio, e é isso que a gente vai trabalhar para aprender. Então eu associei esse com esse, vai ser o quê? Vai ser esse. Raciocínio lógico quantitativo, raciocínio lógico analítico, gente, basicamente quando uma banca coloca, faltou só botar qualitativo, né? Porque a gente tem qualitativo, quantitativo e analítico. Em outras palavras, eu estou dizendo, eu posso cobrar tudo de matemática e tudo de raciocínio lógico. Então, tem um leque de possibilidades que podem ser essa parte quantitativa, que pode ser analítica. Eu posso ter questões lógica do Pombal, da Casa dos Pombos, tá? Eu posso ter uma questão de verdades e mentiras, eu posso ter tabela verdade, equivalência lógica, negação lógica, eu posso ter uma questão de
porcentagem de equação, eu posso ter uma questão aí, até de sequência, que ele já destacou no item 3, mas se adequa também nesses itens, ou seja, a gente tem que observar o comportamento da banca, conhecer a banca, e eu digo a vocês, eu conheço a IBFC, eu já preparei para a IBFC para fechar a prova, e eu vou preparar vocês para a IBFC para vocês fecharem a prova, eu tenho certeza disso, a gente vai chegar com tudo. Ah, mas eu tenho tanta dificuldade, a dificuldade vai ser superada, porque a gente vai trabalhar em cima das dificuldades. Diagramas lógicos, análise combinatória e probabilidade. Tá? Análise combinatória e probabilidade, pessoal, que a gente vai esquecer fórmula, a gente vai trabalhar com interpretação, porque é muito importante a gente entender o conceito da interpretação. Muitas vezes a gente tem uma questão bem grande, como tem uma questão que eu trouxe hoje, uma questão bem grande, que é quando a gente vai ver o que a gente precisa fazer é, terminei, vamos passar para outra. Então, é importante que a gente veja o comportamento. Gente, é importante que vocês estudem com quem conhece a banca, com quem vai direcionar o estudo de vocês, com quem vai chegar e simplesmente não vai chegar dizendo para vocês, ó, decore isso, olha esse bizu, olhe isso, olha aquilo outro, não. Com quem vai chegar e vai dizer, a banca é assim, e a gente vai devorar a banca. A gente vai pegar essa banca e vai acertar todas. E é por isso que eu digo, eu estou com vocês em raciocínio lógico, para a gente desmontar a banca, para a gente devorar a banca, para a gente aprender tudo da banca. Heber está com vocês em português para poder trabalhar a banca. A Heber é especialista em BFC também. Então a gente vai trazer esse resultado que vocês precisam. Tá? Então a gente vai superar toda a dificuldade e a gente vai trabalhar esses itens bem direitinho. Bora começar a resolver algumas questões aqui. Eu tinha até colocado na ementa que seriam 12, né? O aulão vai ter 12, aí eu fui pegando, peguei 14. Então a gente até vai passar um pouquinho do tempo que eu havia previsto, mas enfim, vocês vão ficar com esse arquivo aí de 14 questões, todas de 2025, todas da IBFC, todas dentro do contexto que a gente vai precisar. Quem sabe até no dia da prova, uma dessas questões aí ó, já está lá contemplada no dia da prova. Bora lá, gente. O que é que a gente tem aí na nossa primeira questão? Questão sobre a parte de proporcionalidade, né? Lógica proporcional, logo o primeiro item que a gente tem. Caminhando em intensidade leve, você dá o quê? 80 passos por minuto e chega ao seu local de trabalho em 20 minutos. Hoje você se atrasou para sair e só tem 16 minutos para chegar no local de trabalho. Você terá que dar. Gente, ó, o que é que acontece aqui? Aqui a gente tem uma questão clássica de regra de 3, que a gente teria aqui, no caso, passos, tempo. Passos, tempo. Tá? Eu tenho passos, eu tenho tempo. E aí eu tenho 80 passos em 20 minutos, certo? 80 passos por minuto em 20 minutos. E aí o que é que acontece? Ah, quantos passos eu vou ter que dar se eu só vou ter 16 minutos? Aqui na questão regra de 3, na regra de 3 simples que a gente tem, o que é que a gente precisa fazer? Pô, vou organizar as ideias aqui, eu vou analisar passo, tempo, quem é diretamente, quem é inversamente, tudo. Mas o que é que acontece? E é uma situação que muitas vezes a IPFC provoca a gente. Pessoal, veja, o que é que a gente tem que analisar? Qual é a interpretação lógica que a gente tem aqui? Se a pessoa dá 80 passos por minuto e demora 20 minutos, a gente pode avaliar aqui que essa pessoa dá o quê? 1.600 passos. Então a gente pode resolver sem necessariamente, sem precisar vir para a regra de 3. E é esse tipo de situação que a gente vai trabalhar. E quem assiste minhas aulas conhece, quem assiste minhas aulas sabe como é. Em regra, eu vou pegar e vou trazer para vocês o seguinte, ó, essa questão, ela tem esse padrão, ela tem essa resolução, mas tem esse modelo. Ou seja, eu não vou chegar para vocês dizendo apenas, ó, faz isso aqui, multiplica isso por isso, divide isso por isso. Não. Eu vou dar para vocês a ferramenta, eu vou dar para vocês a estrutura, eu vou dar para vocês o raciocínio, e eu vou mostrar a vocês o que é que a gente pode fazer para ir ganhando tempo. Então, se eu tenho 80 passos em cada minuto, e são 20 minutos, 80 vezes 20 dá 1.600 passos. Agora, a gente vai ter 16 minutos. Então, o que é que a gente tem? 1.600 passos dividido por 16 minutos. O que é que acontece? Em cada minuto serão 100 passos. Então, aqui a gente tem como otimizar o processo, certo? Trabalhar e chegar à conclusão sem precisar todo o formalismo, sem precisar realizar passo a passo.
mas é importante que a gente entenda cada passo. Então é por isso que a gente sempre vai pegar, entender o que é diretamente, entender o que é inversamente proporcional. Então a gente sempre vai trabalhar nessa construção. Então aqui a gente tem, primeira questão, alternativa correta, letra C, são 100 passos em cada minuto. Ora, o que é que a gente tem aqui? Questão clássica que a IBFC gosta muito, que envolve conjuntos e que tem várias variações, vários contextos que a gente vai precisar observar, tá? Porque muitas vezes a gente chega a perder uma questão que ela é relativamente simples, porque a gente, de certa forma menospreza, isso aqui eu já sei, eu vou isso aqui, e esquece de olhar alguns detalhes. Aqui numa construção dessa, a gente tem o quê? 30 colegas, então o que é que a gente tem nesse diagrama? Imagina, a gente vai falar muito dessa caixinha, a gente vai ter muito esse tipo de problema, vai resolver. Então eu tenho uma caixinha aqui mal assombrada, essa minha caixinha, pessoal, essa minha caixinha tem que ter dentro dela 30 pessoas, são 30 pessoas dentro dela. Então essa caixinha, ela vai ter o quê? Os colegas de trabalho que vão para o casamento e que vão para o concerto, certo? Então, casamento e concerto. Então aqui, observa comigo, deixa eu alterar a cor para poder a gente visualizar melhor. Observa comigo que dentro dessa caixinha há 4 regiões. Essa região aqui é o que não foi nem para o casamento nem para o concerto, foi só para o casamento, foi para o casamento e para o concerto, foi só para o concerto. Então eu tenho 4 possibilidades, eu tenho 4 regiões. Então nesse contexto, qual é a construção do raciocínio que a gente está falando? 16 colegas de trabalho vão ao casamento. Então, ao casamento significa que é esse conjunto, o casamento é esse conjunto que eu tenho aqui, tá? Então, casamento é esse conjunto que eu tenho aqui. Nesse conjunto, nessa característica, eu tenho que ter o quê? 16. Mas esses 16 têm 2 regiões, essa e essa. Então, eu não tenho como começar a construir nesse momento, nesse instante ainda. Aí, o que é que acontece aqui? Eu tenho uma outra região que é concerto. O concerto, a gente vai ter o quê? 12. O concerto seriam esses elementos que estão nessa parte aqui. E eu tenho também aqui, 2 regiões. Então, esses 12 estão distribuindo. O que é que poderia ter? Se ele tivesse dito 16 colegas vão apenas para o casamento, então ele estaria falando dessa região. Apenas para o concerto, estaria falando dessa região. Então, eu tenho esse contexto aqui, essa situação. E aí, observe, 4 vão para o casamento e o concerto. Então, eu tenho 4 aqui, que é a parte comum. Agora que eu tenho 4 aqui, como no rosa eu tenho que ter 16, eu posso dizer que aqui eu tenho 12, porque 12 com 4 dá 16. Como eu tenho 4 aqui e aqui eu tenho 12, eu posso dizer que aqui eu tenho 8, porque aqui eu tenho 8, porque 8 com 4, 12. Então, eu tenho que ter dentro da minha caixinha 30, mas dentro da minha caixinha eu tenho 12, eu tenho 4 e eu tenho 8. Ou seja, o que é que eu já tenho na minha caixinha que tem que ter um total, de 30. Eu já tenho 16, 4, vai a 1, né? 6 com 8 dá 14, né? Vai a 1, 2, 24. Então eu tenho 24. Se eu tenho que ter 30 e eu já tenho 24, quanto é que está faltando? 6. Então eu tenho 6 aqui. Ora, qual é a necessidade? E aí a gente tem que observar para toda e qualquer questão de raciocínio lógico que uma coisa é resolver a questão, estruturar, organizei as ideias, resolvi a questão, encontrei os valores, e aí eu tenho que observar qual é a necessidade, qual é o desejo, qual é a vontade, o que é que a questão quer, o que é que a questão pede, o que é que a questão quer. Nesse caso, a questão, a gente encontrou os valores, a questão está querendo. Assinale a alternativa que apresenta o número de colegas de trabalho, tá? Um número de colegas de trabalho que não vai a nenhum dos 2 eventos. Ou seja, não vai a nenhum dos 2 eventos, seriam 6. Então, 6 colegas de trabalho não vão a nenhum dos 2 eventos. Então, a alternativa correta, letra C de central. Alternativa correta, letra C de central. Tranquilo, pessoal? Perfeito, perfeito. Vamos adiante. Então, questão 3. Silvana vai à manicure a cada 2 semanas, a pedicure a cada 4 semanas e corta o cabelo a cada 7 semanas. Nessa semana, ela fez tudo isso. Foi a manicure, foi a pedicure e cortou o cabelo. Essa situação se repetirá em... Gente, uma questão de MMC. Muitas vezes algumas pessoas confundem. Eduardo, como é uma MMC, quando é uma questão
de MDC. MMC é quando acontece em um determinado momento e eu quero saber o próximo. O próximo múltiplo, menor múltiplo, porque eu quero o próximo múltiplo, a próxima ocorrência. Então, é a questão de MMC. MDC, eu tenho uma situação, eu tenho quantidades, e eu vou querer dividir da maior maneira possível. Então, é uma questão de MDC. Então, eu tenho uma questão de MMC quando acontece a situação e eu quero saber quando é a próxima ocorrência, e eu tenho uma questão de MDC quando eu tenho grupos e eu quero distribuir, dividir de uma forma que seja a maior possível. Então, isso é um primeiro ponto, que muitas vezes algumas pessoas travam sem saber quando usam MMC e quando usam MDC. Aí aqui a gente tem alguns detalhes que são interessantes. Ó, como é que a gente resolve o MMC? Eu vou pegar aqueles valores que eles mostram, determinam a característica, o tempo, a duração de cada um dos que a gente tem. Então, eu vou pegar aqui, nesse caso, eu tenho uma situação que seria 2, seria 4 e seria 7, tá? E a gente faz uma fatoração simultânea. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó, eu vou dividir por 2, aqui a gente vai dividir por fatores primos, então ficou 1, ficou 2, ficou 7. Aqui a gente vai ter o quê? Aqui a gente vai ter por 2 novamente, então ficou 1, ficou 1, ficou 7, ficou por 7, ficou 1, ficou 1, ficou 1. O MMC vai ser justamente, depois que eu calculei, que eu cheguei à forma que eu não posso mais reduzir, porque eu fiquei 1, a multiplicação produto desses valores que a gente encontrou aqui desse lado da tabela. Ou seja, 7 vezes 2, 14, vezes 2, 28. Então, a gente tem aqui que o MMC, nessa situação, ou seja, a próxima ocorrência simultânea vai ser 28. Ora, eu fiz aqui a resolução completa. Massa, tranquilo. Então, a gente viu aí que é o resultado. Só que o que é que acontece aqui? Pelo contexto, a gente vê que... Eita, eu não troquei a cor aqui. Eu botei para trocar a cor e não troquei, porque o branquinho exige que eu venha para cá. Pronto. Veja que os valores que a gente tem aqui, ó, eu tenho o 2, eu tenho o 4 e eu tenho o 7. Quando a gente vai fazer, ó, sem precisar fazer todo esse detalhe, aí é uma coisa que a gente vai trabalhar isso também, perceba que o 2 e o 4, ó, o 4 é múltiplo do 2, então o 2 está dentro dele, eu podia desprezar o 2, nem me preocupar com o 2, porque ó, o 4 é múltiplo do 2. Então, se tem algum que seja múltiplo, eu vou logo para ele, porque já é um múltiplo deles. Então, se tiver algum que é a origem, ali no caso 2, a gente já poderia descartar. Veja, se eu tivesse os valores, por exemplo, nessa daqui, que fosse, ó, 2, 4 e 8. 2, 4 e 8. Então, ó, o 8 é múltiplo de 2, é múltiplo de 4. O MMC já seria 8. A gente já encerrava aqui a fatura. Então, aqui, como eu tenho 2 e 4, o 4 é múltiplo de 2, eu posso esquecer o 2. Olha só para o 4. Perceba que não tem nenhum divisor comum do 4 e do 7. Eles são, certo? Eles são, ó, eles são primos entre si. O 4 não tem nenhum divisor comum aqui. Quando a gente tem que não é nenhum divisor comum, o MMC é só multiplicar. Então, 28. Ou seja, observando esses valores, e para isso a gente tem que conhecer as regras de divisibilidade, de múltiplo, entender o que a gente está falando nesse aspecto, a gente poderia, só o fato de chegou com um problema aqui, só o fato de ter olhado, eita, os números que eu vou precisar encontrar são 2, 4 e 7. O 2 eu desprezo porque o 4 é múltiplo do 2, então já está incluído. Como o 4 e 7 não tem divisores comuns, né, eles são primos entre si, então o MMC é só multiplicar os dois. Veja, só o fato da gente verificar isso, a gente já iria vir para a resposta sem precisar colocar todos, fatorar, encontrar. Isso significa o quê? Ganhar tempo. Ganhar tempo é algo muito precioso e a gente vai trabalhar os conceitos, vai trabalhar essa parte para que a gente possa ganhar tempo nas provas. Questão 4, questão clássica da IBFC, que envolve essa parte de negação de proposições lógicas. Então, a gente tem que entender, compreender, e aí perceba que aqui tem uma casquinha de banana, que é o seguinte, ele quer a negação incorreta. E se a gente vai para a prova, se a gente vai para a questão com muita ansiedade, com muita pressa, a gente não lê, aí a gente observa, fui ao cinema, a negação, não fui ao cinema. Isso aqui está o quê? Verdade, está tranquilo. Se a gente não percebe que ele quer incorreto, assinala essa e vai-se embora. Então a gente tem que observar aqui com toda a atenção, porque ele quer a incorreta. Então essa está verdadeira. Então não é essa que eu vou assinalar, eu vou olhar a outra. Aí eu tenho, vou comer uma salada e um filé de frango. Ou seja, eu quero a negação de uma proposição lógica com conectivo i.
Aí o que é que a gente lembra? Quando a gente tem o entendimento, a gente tem a compreensão, a negação de um i e a negação de um ou, a gente troca tudo. Quando eu digo troca tudo, a gente diz, inclusive, que troca o i por ou e o ou por i. Aqui, ó, eu tenho, vou comer uma salada, não vou comer uma salada. Vou comer um filé, nenhum filé. Ou seja, eu neguei essas. Mas olha, eu tenho o i e o i. Não é a negação do i, porque a negação do i vai ser um ou, a negação do ou vai ser um i. O que é que a gente tem que lembrar? O que é que a gente precisa perceber aí, pessoal? A negação de um i e de um ou, a gente troca tudo. O que é sim passa a ser não, o que é não passa a ser sim, mas o que é i passa a ser ou e o que é ou passa a ser i. Nessa questão, perceba que a gente resolveria de forma tranquila, rápida, eficiente, sabendo, com a segurança de ter esse contexto. Na prova, estratégia. Eu já sei que essa está errada. Ele quer errada, é a letra B. Acabou, liquidou a fatura, a gente nem lê as outras duas, a gente vai para frente. Tá? Mas aqui, como a gente está consolidando, e a gente vai fazer isso na disciplina também, a gente vai trabalhar, elaborar, trazer o máximo de conceito, trazer o máximo de resolução para poder a gente crescer cada vez mais, para chegar com tudo na prova, porque o nosso objetivo não é acertar 11, é acertar as 15, acertar todas de raciocínio lógico, acertar todas de português. Aqui a gente vai trabalhar também. O gato tem pelagem e usa uma coleira. Negação, o gato não tem pelagem, perfeito, troca-se o i por ou, perfeito, e usa uma coleira e não usa uma coleira, perfeito, então essa daqui está correta. Se faz frio, então chove, ou seja, aqui eu tenho a negação de uma estrutura condicional, de uma implicação. Essa é aquela situação que a gente mantém a primeira e nega a segunda, o mané, né? Essa é a situação que a gente vai ter, vocês vão saber quem é a vizinha fofoqueira, que eu vou falar para vocês que só vai ser falso, sim, então só é falso a vizinha fofoqueira, e nunca mais vocês vão esquecer da vizinha fofoqueira de vocês, porque só vai ser falsa a vizinha fofoqueira. Então, o que é que acontece aqui, pessoal? A gente mantém a primeira permanece, a negação do sim, então faz frio, e a gente nega a segunda, chove, não chove. Então, essa daqui também está correta. Então, como a gente já tinha feito o diagnóstico desde o começo, a alternativa correta, que é aqui a negação não está certa, a negação está incorreta, é a letra B. Tranquilo, gente? Perfeito. Quarta questão, letra B. Questão 5. Pessoal, outra questão que é muito cara da IBFC. E aí, às vezes, a gente olha e fala, meu Deus do céu, olha o tamanho da bronca. Olha o tamanho do problema que eu tenho. Vê o tamanho do enunciado. Vê como essa questão está contextualizada. Mas aí a gente não vai ter por que se aperrear com nenhuma questão de raciocínio lógico. A gente vai dominar o raciocínio lógico. A gente vai acertar as questões de raciocínio lógico, porque a gente vai compreender. O que é que ele está dizendo? Uma refeição é composta por uma unidade de proteína, uma unidade de carboidrato e uma unidade de salada. Então, veja, a gente vai compor uma refeição com proteína, com carbo e com salada. Massa. As proteínas disponíveis são bife de alcátara, filé de frango grelhado ou filé de tilápia, ou seja, existem 3 proteínas. Os carboidratos são arroz ou macarrão, então carboidratos são 2. As saladas podem ser saladas de folhas ou de tomate, então saladas são 2. Então é isso que ele está dizendo aí para gente, tá? E para a sobremesa tem banana, laranja ou gelatina. Então tem sobremesa aqui, que tem, no caso, alguém está pedindo para entrar, deixa eu pegar aqui, prontinho, que tem banana, laranja ou gelatina. Então sobremesa são 3. Perfeito. Qual é a quantidade alternativa que a gente tem para a refeição? Gente, princípio da contagem. Simples, análise combinatória, simples, direto. Todo esse texto aqui, toda essa estrutura aqui é para dizer, ó, 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 3, 36. Vejam mesmo. Uma questão que só por conta do enredo tem isso, tem aqui, tem aquilo outro. Se a gente não interpreta o que tem, se a gente não tem segurança, a gente vai perder uma questão que vê qual é o esforço que a gente tem. Tenho certeza, tranquilidade, que 3 vezes 2 vezes 2 vezes 3, todo mundo iria acertar a alternativa correta, letra D. Tá? Alternativa correta, letra D. Bora para frente. Pessoal, percentual, porcentagem, e tem um do nosso edital lá,
lógica proporcional, a porcentagem é uma proporcionalidade, tá? Tudo vem ali daquela proporção, razão, proporção, então a porcentagem é isso. Toda vez que a gente tem uma questão que envolve uma fração, toda vez que a gente tem uma questão que envolve uma porcentagem, uma proporcionalidade dessa, a gente tem que observar em qual é a minha referência. Qual é a minha referência? Ora, qual é a referência que a gente tem aí, pessoal? Veja, eu tenho o salário bruto, então vamos dizer aqui que eu tenho o salário bruto. O salário bruto, o salário, vamos dizer que esse salário aqui é um X, eu vou aplicar em cima desse X. Perceba que esse 5% eu estou aplicando em cima do salário bruto, esse 8% eu estou aplicando em cima do salário bruto, esse 2% eu estou apurando, identificando, calculando em cima do salário bruto. Então, eu tenho o salário bruto de Reginaldo sofre o seguinte desconto. Então, o desconto de 5, o desconto de 8 e o desconto de 2. O referencial para cada uma dessas porcentagens é o salário. Então, já que eu estou pegando e aplicando e tendo como referencial o mesmo valor, eu posso simplesmente fazer o quê, gente? Somar essas porcentagens. Então, quando eu estou falando aqui para vocês que tem um salário de 5 mil, tem um salário, o salário bruto aqui é 5 mil, quando eu venho para cá, eu vou pegar nesses descontos, ó, 5% de 5 mil, 8% de 5 mil, 2% de 5 mil. Então, nessa situação, eu posso dizer que, na realidade, aplicando essas três situações, eu tenho aqui um desconto de 15%. Eu tenho um desconto de 15%. Então, o que é que a gente tem? A gente poderia pegar aqui, ó, 5 mil está para 100%, quanto vai ser 15%. E trabalhar isso aqui como uma regrinha de 3, proporção, ó, encontrar a quarta proporcional. É uma situação. Mas, pessoal, o que é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai trabalhar porcentagem? Porcentagem, a gente vai trabalhar o seguinte, ó, dá uma olhada que 10% vai ser um valor que eu vou chamar para vocês, ó, é um valorzinho mágico. Por que é um valorzinho mágico? Porque 10%, ó, 10%, quando eu corto esse cara, é dividir por 10. Então, muitas vezes, a gente vai calcular, identificar todo e qualquer problema de uma forma prática, direta, objetiva, observando esse detalhe que 10% é dividir por 10. E a partir daí, montar o que a gente precisa. Ah, eu quero 20%, é duas vezes esse cara. Eu quero 40%, é quatro vezes esse cara. Eu quero 5%, é metade desse cara. Então, percebam que quando eu tenho 5 mil, que eu divido por 10, eu vou ter quanto? 500. Certo? Mas os 5% é metade desse cara. Então, os 5% é quanto? 250. Como eu quero 15%, então, de forma rápida, direta, objetiva, com qualidade, a gente vai ter o quê? 10 com 5. 10 com 5 vai dar quanto? 750. Então, eu tenho que o desconto, quando a gente soma imposto, previdência e vale alimentação e vale transporte, que vai ser um desconto, nesse caso, de 15%, vai ser um desconto de 750. Então, aqui, o que é que a gente vai pegar? 5 mil. Eu vi que o total de descontos é 750, que a gente viu ali de forma direta, objetiva. Então, aqui vai dar 4.250. Então, a gente vai ter aqui, ó, letra D, 4.250. Ah, Eduardo, mas nesse contexto aqui, o que é importante a gente reforçar? Ó, é importante a gente reforçar que eu consigo aqui somar esses valores porque todos eles estão sendo aplicados sobre o mesmo referencial. A gente vai ver uma questão, e eu trouxe essa questão justamente para poder fazer essa comparação com essa, que o percentual ele vai mudar de referencial no decorrer do processo. Mas aqui não. Aqui eu não estou mudando um referencial. Então, como o referencial para cada um desses percentuais é o mesmo, eu posso simplesmente vir e somar. Então, eu posso vir aqui, 2 com 8, 10 com 5, 15. Eu posso vir de forma a encontrar a proporcionalidade com a regra de 3, estruturando. Então, eu digo que 100%
vai ser o valor bruto, o valor total de 5 mil, e aí eu quero saber quanto é o 15%, tá? E aí eu vou estruturar isso aqui, então isso aqui ficaria 100x igual a 15 vezes 5 mil, que vai dar x igual a 15 vezes 5 mil dividido por 100. Cortei isso aqui, então x igual a 15 vezes 50, x igual a 4.250, ou, como a gente fez aqui, tá? 5 mil, 15%, 10% é dividido por 10 é 500, 5% é metade, então é 750. Então eu tenho 5 mil menos 750, que vai dar 4.250. Então a gente tem essa outra situação que é mais direta, é objetiva, e tem a outra que é completa. Eu sempre vou trabalhar com mais de um caminho, mais de uma ferramenta, para que a gente consiga estruturar todo esse raciocínio na cabeça, para que a gente chegue à prova com qualidade, a gente chegue à prova com conhecimento. A gente vai com tudo para acertar todas de raciocínio lógico e não apenas livrar o ponto de corte. Questão 7. Embalagens com 30 gramas de creme para as mãos manipulado em farmácia levam 20 gramas de um creme hidratante simples que rende 60 aplicações. O que é que a gente quer? Um rendimento de 90. Gente, novamente, proporcionalidade. A gente não precisa perder muito tempo no que a gente tem aqui. Perceba que aqui a gente tem a embalagem, que são 30 gramas. A gente tem aqui, ó, vamos levar creme. O creme são 20 gramas. Eu tenho 20 gramas na embalagem, 30 gramas na embalagem, 20 gramas de creme. A quantidade de aplicações vai ser quanto? 60. Como é que a gente vai desenvolver aqui? Eu quero 90. Gente, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Forma direta, objetiva, a gente vai trabalhar isso. Esse cara daqui, ó, 60, eu estou aumentando quanto? 30, eu estou aumentando a metade. Eu estou aumentando a metade dele. Então, esse cara equivale a 1,5. Ou seja, o que eu tinha mais metade, ó. 60 para 90, 30. Tá? Então, eu estou aumentando metade do que a gente tem. Eu tenho 1,5. Então, eu vou aumentar metade. 20, metade é 10, aqui vai dar quanto? 30. 30, metade daqui é quanto? 15. Então aqui veio para 45. Pronto, gente. Ó, respondi a questão de forma segura, precisa, completa e rapidamente. Então eu tenho aqui a embalagem 45, o creme 30, a aplicação 90, que aumentou metade, quer dizer, 1,5. Então eu tenho a embalagem tem 45 e o creme 30. Embalagem 45, creme 30, ou seja, a questão 7, a alternativa correta, letra D, tá? Tem correta letra D. Vamos lá. Questão 8. Pessoal, questão 8, massa, a gente tem que organizar as ideias, e essa questão, e aí a IBFC às vezes faz isso, ela vai no enredo, misturando, vai para frente, vai para trás, tudo, e aí a gente tem que ter cuidado para organizar as ideias, estruturar a solução do problema, observar o que a gente encontrou e observar a necessidade, a pergunta, o que está sendo solicitado na questão, para que a gente não se perca nesse meio de campo. Ó, Miguel e Carlos treinam caminhada e percorrem cada um determinada distância em 6 dias. Veja, vamos dizer que por dia, então vamos dizer aqui, vamos dizer que Carlos caminha X por dia e, como é o nome do Miguel? Miguel Y, certo? Aí, como uma determinada distância, em 6 dias. No total, Miguel e Carlos caminham 132. No total, quer dizer que são 6 dias. Então, aqui, se eu equacionar esse cara, eu teria 6 vezes o que ele caminha por dia, mais 6 vezes o que o outro caminha por dia, vai ser igual a 132. Porque isso aqui é após os 6 dias. Eu estou vendo quanto é que Carlos caminha por dia, quanto é que Miguel caminha por dia. Carlos caminha 2 quilômetros a mais que Miguel por dia, tá? Então, 2 quilômetros a mais do que Miguel por dia. Eu poderia pegar aqui e dizer que X é igual a Y mais 2. Então, eu tenho aqui um sistema
e eu posso resolver esse sistema para encontrar quem é X, para encontrar quem é Y, certo? É só substituir, ó, no lugar do X eu boto Y mais 2 e faço e encontro esse cara. Então aqui eu tenho como equacionar o problema, eu peguei o problema, equacionei e resolvi por meio do sistema de equações os valores das incógnitas, tá certo, gente? Tranquilo? Então eu tenho esse cara daqui, aí eu posso dizer, por exemplo, aqui, ó, na resolução desse processo, eu vou ter 6y mais 12 mais 6y, ó, eu troquei aqui o x por y mais 2, então 6 vezes y, 6y, 6 vezes 2, 12. E aqui eu tenho 12y, sim, igual a 132. 12y é igual a 132 menos 12. O que é que a gente tem aqui? 12y é igual a 120. Tá? 12y, ó, falou mal aqui. 12y igual a 120. Y é igual a 120 dividido por 12. O y é igual a 10. O x é igual a aqui 12, né? Então aqui eu tenho ó, Miguel e Carlos. Deixa eu só ver se eu botei aqui o correto aqui que estava mais, né? X, quem é X? Ó, Carlos caminha 2 km a mais que Miguel. Então Carlos é X, é 2 a mais que Miguel. Pronto. Então tá tudo certinho aqui na referência que eu fiz. Então, permitir. Então o Y é Miguel 10 e Carlos 2 a mais 12. Então eu tenho aqui Miguel e Carlos. Certo? Agora, o que é que eu quero... Opa, perdão, bati aqui. Tranquilo aí, pessoal. Vejam aí essa solução, capturem, congelem, batam foto, tá? Parem o vídeo se estiver assistindo. E aí, o que é que acontece aqui? Deixa eu apagar aqui, porque a gente poderia resolver sem precisar equacionar. Ó, vamos dizer que Carlos é X e Miguel é Y. Gente, veja, Carlos caminha 2 quilômetros a mais por dia, então são 6 dias, 12 a mais. Então, Carlos vai caminhar 12 a mais. Então, o que é que a gente pode fazer? Eu vou pegar esse 132, o que um tem a mais do que o outro, eu subtraio. Então, isso aqui vai dar o quê? 120. Esse valor, perdão, esse valor aqui, 120, que é o que sobrou, tirando a diferença, eu vou dividir por igual para cada um. Então, significa que Miguel e Carlos. Miguel, 60 e Carlos, 60. Só que como o Carlos andou 12, ó, 2 quilômetros por dia durante 6 dias, vai ser 12. Eu vou somar aqui. Então, aqui eu tenho 72 e aqui eu tenho 60. Claro que quando a gente for dividir esse cara daqui, ó, perdão, por 6, vai dar 10. E dividir esse cara por 6, vai dar 12. Mas a gente não precisa, nesse caso, equacionar. Percebam o que é que a gente fez aqui? Ó, eu tenho 132, mas tem um que anda 2 a mais por dia. São 6 dias, 12. Então a diferença vão ser 12. Eu tiro a diferença. Depois que eu tirei a diferença, o que sobrou eu divido por igual. Então vai dar o quê? 60 para Carlos, 60 para Miguel. No caso, se aqui for Carlos, ó, eu somo com os 12, que é a diferença. Então aqui, 72. Como são 6 dias, vai dar 12. Aqui é Miguel, eu já tenho um valor que seria o próprio 60. São 6 dias, deu quanto? 10. Então, Carlos, ele anda mais. Carlos caminha 2 km a mais que Miguel por dia. Então, Carlos são 12 por dia, Miguel são 10. O que é que a gente tem que ter cuidado aqui, ó? Carlos 10, Miguel 12 na letra A. Ou seja, aqui eu tenho uma resposta que é o que a gente encontrou, 10 e 12, mas na ordem trocada. Então, num ponto desse, às vezes a gente pega, vai lá na prova, na questão, e a IBFC faz isso e a gente tem que ter cuidado, resolve os cálculos, encontra os valores, mas na hora de assinalar, na hora de marcar a alternativa, a gente não tem o cuidado de observar o que a gente realmente encontrou e o que está sendo dito. Então, a resposta correta da questão seria a letra C, porque quem caminhou 12 quilômetros foi Carlos.
e quem caminhou 10 quilômetros foi Miguel. Então, apesar de ter na letra A os valores que a gente encontrou, 10 e 12, mas estão trocados. E aí a gente tem que ter cuidado para não perder uma questão. Já pensou? Toda a parte matemática a gente faz de forma correta e quando chega na hora de marcar, marcou errado, porque não leu direito? Então tem que ter cuidado nisso, tá? Então, questão 8, alternativa correta, letra C. Pessoal, a questão 9 e a questão 10, elas são conceituais. Eu quis trazer para vocês, claro, tem questões de lógica das proposições, tabela verdade, que são aquelas questões clássicas, que tem um conjunto de sentenças, e que a gente vai avaliar, esse é verdadeiro, esse é falso, esse é verdadeiro, esse é falso, para encontrar, no final das contas, quais são as consequências, os resultados que a gente tem. Mas eu fiz questão de trazer a questão 9 e a questão 10, para vocês observarem que às vezes a IBFC, e a IBFC é quem mais faz isso, tá? A IBFC é quem mais faz isso. Às vezes a IBFC ela traz o quê? Ela traz a parte de conceito, o conceito de alguma situação. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Então aqui, ó, o que é que a gente tem? Disjunção. O que é a disjunção? Se eu decoro, esse aqui é verdade com verdade, 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 falso, 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 verdade, verdade, falso, 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 verdade, 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 aí a gente esquece de saber quem é disjunção, quem é conjunção, quem é implicação, quem é biimplicação. A disjunção é o ou, pessoal. A disjunção é o ou. Então ele está dizendo que o ou é verdadeira, uma disjunção, ou seja, uma sentença que está com o ou é verdadeira se pelo menos uma delas for falsa. Não. O ou é verdade se pelo menos uma delas for verdadeira. Então essa daqui ela está errada. Essa daqui está errada. A negação de uma proposição inverte o valor lógico. Perfeito. Essa é a definição de negação. A definição de negação, tá? A definição de negação é justamente uma afirmação que ela inverte, ela troca o valor lógico da outra. Quando é verdadeiro passa a ser falso, quando é falso passa a ser verdadeiro. Essa é a definição da negação. Perfeito, perfeito, perfeito. Conjunção. Eita miséria, o que é conjunção? Conjunção nada mais é do que o i, que pode ser representado também pelo símbolo, e que a IBFC também traz, às vezes, o símbolo, e a gente tem que saber o que é o símbolo, tá? Então, conjunção, ela é verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras, perfeito. Então, eu tenho que a primeira está errada, e as duas seguintes, a assertiva 2 e a assertiva 3, estão verdadeiras. Então, a gente tem que estão corretas a 2 e a 3, ou seja, a alternativa correta, letra C de casa. C de central. C de Caruaru. Tá certo, gente? Tranquilo, perfeito. Vamos juntos. Questão 10. Só para dar ênfase, inclusive foi uma das coisas que eu acabei passando de 12, porque eu digo, pô, vou botar duas questões que são praticamente a mesma coisa, então eu não posso ficar em 12, né? Então, a proposta eram 12, aí eu já tinha passado 13, aí eu digo, eu vou passar mais uma, 14, então a gente ficou com 14. Mas veja, novamente, entender, tá certo? Entender qual é a situação. Ora, o que é que a gente tem aí nessa nossa construção, pessoal? O que é que a gente tem nessa construção? Perceba que essas questões da IBFC, elas tratam a parte de conceito. Então, elas estão tratando a parte de conceito. E o que é que eu estou querendo pontuar a partir dessa situação, certo? O que é que eu quero pontuar a partir dessa situação? Eu estou querendo pontuar que não basta a gente ficar verdade com verdade, verdade, verdade com falso, falso, a gente tem que entender, a gente tem que compreender. Então, a tabela verdade mostra todos os resultados possíveis, perfeito. A tabela verdade mostra todos os resultados possíveis. Então, a gente tem aqui verdade. Disjunção, veja, ele aqui está dizendo que a disjunção é um ou. Vocês observam que na anterior ele não disse o que era disjunção, mas aqui ele disse que era ou, massa. A disjunção, o ou exige que ambas sejam verdadeiras. Não. A ou exige que tenha pelo menos uma verdadeira. Então, a gente tem aqui, ó, verdade e tem aqui falso. Negação inverte o valor lógico de uma proposição, perfeito, verdade. Então, a gente tem aqui verdade, falso, verdade. Então, a gente vem para cá e a gente tem esse contexto. Detalhe, pessoal, a gente veio para cá e a gente já identificou que essa é verdadeira. Automaticamente, ó, a gente já anula essas. A gente já anula essas, tá? Então, a gente já pega
e observa que, como eu tenho que essa daí ela é verdadeira, eu posso pegar automaticamente e anular essas. Quando a gente vai para outra que tem que esse cara é falso, observa, o único aqui que tem agora é essa, eu já sei que é a letra C, tá? Eu nem precisava encontrar o valor lógico dessa última. Claro, aqui a gente está trabalhando, e por coincidência, até essa daí já foi semelhante ao que caiu em uma outra questão. Lembrando, as duas questões de 2025. Então a gente pegava, mas na prova, vê que estratégia a gente tem. Quando a gente vai anulando aquilo que não pode, não poderia ser essa, só tem essa, pronto. Eu cheguei a fazer essa sem precisar ler essa. Mas, Eduardo, por que a necessidade? Não é a necessidade. É porque quanto mais a gente conseguir resolver com segurança em um menor tempo possível, a gente ganha tempo, tranquilidade para resolver as outras questões. Então, a importância é essa. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, questão 10, alternativa correta, letra C de central. Questão 11. Numa oferta de Black Friday, uma loja oferece um desconto de 15% em uma TV que custa 1.200. José, ao pagar com Pix, teve mais um desconto de 10%. Pessoal, essa questão, novamente, porcentagem, mas aí você veja que essa porcentagem, lembrando que a porcentagem nada mais é do que uma fração, e essa porcentagem eu estou mudando o referencial. Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho um valor de 1.200, que está com desconto de 15%. Lembra, 15%, eu divido por 10 e a metade daquele valor. Dividir por 10, 120. Metade de 120 é quanto? 60. Então, eu vou pegar aqui, 180. Então, 180. Então, eu estou aplicando esse desconto de 15%, ou seja, 10%. Lembra, 10% é um valor mágico, e a gente vai trabalhar isso nas nossas aulas. Valor mágico é porque é só dividir por 10. 10% é a mesma coisa de dividir por 10. Então, vê, 1.200 dividido por 10, 120. 5% é metade daquele valor, então a metade de 120 é 60. 120 com 60 é 180. Massa, filé. O que é que a gente tem aqui? Eu tenho aqui um valor agora de 1.020. Perceba que a pessoa está com esse desconto. Existe esse desconto, que é um desconto da Black Friday, tá? E agora, o meu referencial, veja que é o detalhe que diferencia daquela outra, o meu referencial agora, ele alterou. Meu referencial agora é esse aqui. E eu vou ter agora um desconto, porque a pessoa vai pagar com Pix de 10%. 10% é dividir por 10, então vai dar 102. 2 para 10, 8. Tá? 2 para 10, 8 vem a 1. 1 para 2, 1. 1 para 10, 9. Vem a 1. 0. 918. Certo? 918. Então, eu tinha esse 15% aplicado em cima desse, e esse 10% vai ser aplicado em cima desse outro referencial. Então, a alternativa correta, letra E, 918. Então, veja que naquela outra que a gente tinha 5%, 8%, 2%, como todos eles eram em cima do salário bruto, o referencial de todos eles era o mesmo, eu poderia pegar aqui e vir e somar. Como aqui eu tenho um valor, que é o valor de 1.200, e eu estou aplicando 15%, mas depois eu vou aplicar 10% em cima de quê? Em cima de um resultado, em cima de um outro valor. Então, esses 10% aqui, eles foram aplicados em referência ao 1.020, que é o novo referencial, é o novo valor, é o meu novo 100%. Então, essa ideia de inteiro, de 100%, ela pode variar no decorrer da questão. E aí, como a gente vai resolver vai depender da interpretação que a gente tem que ter no texto, que interpretar é essencial. Então, não tem assim uma receita de bolo, faça sempre esse. A gente tem que interpretar, a gente tem que observar o que a gente tem à disposição na questão, tá? Tranquilo, pessoal? Então, bora lá. Questão 12. O que é que a gente tem na questão 12? Em um grupo de estudantes preparando-se para um concurso público, 10 são adolescentes e 15 são adultos. A probabilidade de escolher aleatoriamente um estudante adulto desse grupo gente, questões que envolvem probabilidade. Probabilidade é um dos assuntos que mais pessoas erram.
mais pessoas erram. É um dos assuntos que muita gente tem dificuldade. E a gente vai matar no peito e dizer, manda um aí que eu vou responder. Por quê? Porque a gente vai compreender. A gente vai entender o que é, tá? E a partir do momento que a gente tem a compreensão, a gente tem o entendimento, a gente vai ter um crescimento na solução. A gente vai resolver com tranquilidade, com segurança, tá certo? Então, o que é que a gente tem aqui, pessoal? É uma questão de probabilidade. Ah, fórmula isso, fórmula aquilo, nem fórmula isso, nem fórmula aquilo. Probabilidade de qualquer coisa que a gente queira descobrir é a relação de quantas opções atende o meu desejo, a minha vontade, atende o que eu quero, sobre todo o conjunto, toda a quantidade que existe à minha disposição. Então eu tenho que observar, primeiro caso, ó, eu vou sortear, eu vou selecionar, eu vou escolher, certo? Algum item de quantos, de quais? Qual é o meu conjunto de universo? Qual é a minha construção de possibilidades que eu tenho aqui, pessoal? Ó, aqui existem o quê? Eu vou escolher dentre um total de 10 com 15, eu vou escolher dentro de um total de opções que eu tenho de 25. Então, existem 25 opções disponíveis. Eu vou escolher uma opção entre essas. Tá? Existem 25 disponíveis, eu vou escolher uma opção entre essas. Tranquilo? Ah, quantas são as que atendem à minha vontade, o meu desejo, o meu querer? Ora, eu estou querendo escolher, ó, qual é a probabilidade de escolher atualmente um estudante adulto? Então, adultos são quantos? 15. Então, aqui eu tenho o quê? 15 de 25. Então, a probabilidade de escolher aqui, ó, eu posso dividir esse cara por 5, vai dar 3 de 5, que vai dar 0,6, que vai dar 60%. 60%. Então, a alternativa correta que eu tenho aqui, letra C de central, 60%. Tranquilo, gente? Perfeito. Pessoal, qualquer dúvida, digo, abre o microfone, pergunta, fala aí, tá? O que é que a gente tem mais aqui? Ó, vamos trabalhar, ó. Tem mais uma situação de probabilidade, mais uma forma de ser questionado, perguntado sobre uma necessidade relacionada à probabilidade. Aqui a gente tem duas situações, ó. Mário se interessa por música e por literatura. A probabilidade dele consumir um conteúdo musical no próximo final de semana é 0,7, enquanto a probabilidade dele consumir um conteúdo literário no próximo feriado é de 0,3. Considere que Mário consome conteúdos musicais e literários de maneira independente, então cada qual é cada qual. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de Mário consumir pelo menos um dos conteúdos, musical ou literário, no próximo feriado. Tá? Então veja, o que acontece aqui? Percebam, aqui ó, eu tenho musical e tenho literário. O que é que pode acontecer aí, gente? Veja, pode acontecer de Mário consumir ou não consumir. Então, sim ou não. Ele pode consumir os dois. Ele pode consumir, por exemplo, só um musical. Aqui não. Ele pode consumir só o literário. E ele pode não consumir nenhum dos dois. Lembra, musical, consumir é 70%. Não consumir, logo, vai ser o quê? 30%. Literário, consumir 30%. Não consumir 70%. Ora, o que é que acontece aqui? Qual é a necessidade? Qual é a situação envolvida nesse caso? Ele quer assinar a alternativa que apresenta a probabilidade de Mário consumir pelo menos um dos conteúdos. Ou seja, se for essa resposta, ele consumiu pelo menos um. Se for essa resposta, ele consumiu pelo menos um. Se for essa resposta, ele consumiu pelo menos um. Ou seja, essa daqui seria aquela que não iria atender o que ele quer. Então, para calcular esse cara, eu poderia fazer 0,7, que é consumir, vezes 0,3. Eu poderia fazer 0,7 e 0,3, é consumir, né? 0,7 vezes 0,7
porque 0,7 é consumir o conteúdo musical, a probabilidade de consumir literário é 0,3, então dele não consumir é 0,7. Poderia ser 0,3 não consumir esse e consumir esse. Perceba que eu teria que fazer as três contas e depois somar. Porque, como ele diz, pelo menos um, pode ser só musical, pode ser só literário, pode ser os dois. Então eu teria que fazer essas três contas. E aí, pessoal, eu chamo vocês, eu provoco vocês para a seguinte situação. Muitas vezes, em probabilidade, é melhor, é mais simples, é mais é menos esforço, vamos dizer assim, encontrar o contrário do que ele está querendo. Então veja que o que ele não está querendo que aconteça, ou seja, o contrário do que ele está querendo, é não ser esse, não ser esse. Então, se eu encontrar quanto é esse e tirar de 1 e tirar de 100%, eu tenho a soma desses três. Então, quanto é esse? Não musical. Não musical é 0,3. Não literário vai ser 0,7. Então, 0,3 vezes 0,7 dá quanto? 0,21. Então, se eu tiro do todo, quer dizer, se eu tiro do 100%, se eu tiro 0,21, sobra 0,79. Então, veja que eu teria que calcular esses três, mas no lugar de calcular esses três, qual foi a minha opção aí? A minha opção foi justamente a gente tirar de 100% o que não atende, o que não precisa. Então, resposta correta, letra B, 0,79. Tá certo, gente? Então veja que foi um caminho mais fácil, assim, menos trabalhoso do que calcular tudo. Ah, Eduardo, mas vamos dizer que eu não enxerguei isso. E aí eu calculei esse, calculei esse, calculei esse. Poderia. O resultado vai dar o mesmo. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Perfeito? Então, para a gente concluir a nossa bateria de questões da nossa tarde de hoje, aí a gente vem aqui uma de lógica da argumentação, tá? Que é bem interessante, bem cara também da IBFC. Ó, considere as seguintes premissas do silogismo abaixo. Algum perito é observador, nenhum policial é observador. Para termos um silogismo válido, a conclusão dessas premissas deverá ser, ou seja, o que é que eu posso afirmar tendo em vista essas características? Vejam, o que é que a gente tem aqui? Deixa eu aproveitar aqui, eu tenho uma coisinha. Algum perito é observador, nenhum policial é observador. Vamos dizer aqui que eu tenho esse cara daqui, tá? É o conjunto policial. É o conjunto policial. E aí, ó, nenhum policial é observador, eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, que não tem nenhuma correspondência entre policial e observador. Observador. Então não tem nenhuma correspondência entre policial e observador. Mas quando eu digo a vocês que algum perito é observador, gente, algum perito é observador, eu tenho a seguinte certeza, que o conjunto perito, ele, ele tem correspondência com o conjunto observador. Por que eu estou deixando esse carinha aqui aberto? Porque eu não sei como é que vai ser a dimensão dele. Pode incluir todo policial, pode incluir parte, pode não ter nenhum. Ou seja, ele pode ser um conjunto que não tem correspondência com o policial. Ele pode ser um conjunto que tenha alguma interseção. Ele pode até ser um conjunto que tenha todo policial esteja nele. Por quê? Porque na questão, essa relação entre perito e policial, ela não é estabelecida. Ela não é estabelecida. Se ela não é estabelecida, eu nem posso dizer que tem, nem posso dizer que não tem. A gente tem essa construção aí. Então, toda e qualquer afirmação que está aqui sendo dita, ela tem que ser possível, ela tem que ser uma afirmação dentro desse contexto que a gente tem aqui de construção. Então, bora ver. Eu posso dizer que todo perito é policial? Não. Não posso. Até porque, ó, com certeza vai ter perito que não é policial, porque tem essa parte aqui. Então, isso aqui. Eu posso afirmar que algum perito não é policial?
posso com toda certeza, isso aqui está errado. Posso com toda certeza. Por que eu posso dizer, Eduardo, que algum perito não é policial? Porque, ó, se tem perito aqui dentro, se algum perito é observador, se tem perito aqui dentro e nada que tem aqui dentro é policial, então, pelo menos, ao menos, esses peritos que estão aqui, eles não podem ser policiais. Então, a letra B, ela está correta. Claro que na prova, não é A, é B, a gente já constrói ali a solução que aquele vai ser B e vai adiante, tá? Mas como aqui a gente vai, e na nossa isolada a gente vai trabalhar conceitos, observar por que assim, por que aquilo, para poder criar cada vez mais, consolidar cada vez mais o conteúdo, então a gente vem aqui. Algum perito é policial? Posso afirmar isso? Não, porque eu não sei qual é a relação, ó, eu não sei como é a relação de perito e policial. Todo perito é observador? Não, eu tenho a certeza de que uma parte do perito é. Agora, dizer que todo, aí ele poderia até ser, mas eu não tenho como afirmar essa certeza. Então, aqui está errado aqui e aqui está errado. Todo perito não é observador? Não. Aqui essa está mais errada ainda, porque tem perito que é observador, porque a questão aqui, a proposta da questão aqui está dizendo. Então, essa daqui também não pode. Então, como a gente viu, a gente tem aqui a alternativa correta, letra B. Tá certo, gente? Perfeito, tranquilo. Então, com essa questão, a gente encerra a nossa bateria de questões do aulão de hoje, tá? Aproveitando para deixar aqui sobre a nossa isolada, que vai começar na próxima quinta-feira e vai ser bem completa, para que a gente entenda direitinho, saiba direitinho como é, ó, mostrando aqui para vocês o detalhe. Vão ser 10 aulas ao vivo pelo Google Meet, 10 aulas ao vivo, com duração média de 2 horas, tá? Trabalhando os tópicos. Aí a gente vai ter pelo menos 8 vídeos extras. Vão ter 8 vídeos extras que vão ter parte de teoria, alguns exercícios interessantes. Então, eles vão complementar para consolidar, tá? Consolidar a ideia da nossa isolada. Vocês vão receber material em PDF, vão receber lista extra, vão ter questões inéditas. Então, eu vou criar questões assim, ó. A gente tem uma quantidade de questões de acervo boa da banca, mas eu ainda vou trazer mais questões, criar mais questões, porque quanto mais a gente trabalhar, quanto mais exercício a gente fizer, mais a gente vai ter, vai ficar qualificado, vai ter conteúdo para chegar lá na hora da prova e acertar todas. Vamos ter simulados com resolução passo a passo, ou seja, eu vou passar para vocês o simulado, vocês vão ter um tempo para tentar fazer, depois eu vou liberar o vídeo com a resolução daquelas questões que foram colocadas. Essas questões do simulado vão ser inéditas, tá? Porque, às vezes, assim, a gente resolve tanta questão, se eu botar a questão na banca, vai ter gente que só começar a ler já sabe a resposta. Então, eu vou fazer simulados com questões inéditas, dá um tempo para vocês fazerem, e depois vou colocar o vídeo com a resolução passo a passo. Tem um grupo de WhatsApp para tirar dúvida, tá? E as aulas, elas ficam gravadas e disponíveis para assistir quando e quantas vezes vocês quiserem até a prova. Vai ter um acompanhamento, uma mentoria para poder a gente trabalhar essa dificuldade que vocês têm com raciocínio lógico. Vamos superar essa dificuldade para fazer a diferença lá na hora da prova, tá certo? As aulas aí eu coloquei distribuindo quais são os assuntos de cada aula, tá? As 10 aulas, e aí a gente tem o valor do curso é R$ 140 no Pix ou 160 no cartão de crédito. Vou fazer o valor promocional, tá? Por 105 no Pix ou 120 no cartão de crédito, que pode dividir em até 3 vezes no cartão de crédito até o dia 16. Então, até o dia 16 vai ter esse valor promocional por 105 no Pix, tá? A chave Pix aí, e 120 no cartão de crédito. Lembrando que as vagas são limitadas, tá? Porque eu não quero uma quantidade grande que não dê para fazer o acompanhamento. Então, a gente vai ter uma quantidade limitada de vaga. Então, garante logo tua vaga, tá certo? A gente vai começar na próxima quinta e a gente vai trabalhar. Pessoal, vocês têm que trabalhar direitinho esse conteúdo, fazer a diferença na hora da prova, porque lembra que tem que acertar 11 de 15 questões. Tranquilo, pessoal? Perfeito. Então, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não, Quais serão os dias da sua aula? nas quintas-feiras à noite. Ah, perfeito, então. Muito obrigada. Tá? Então, são 10 quintas até a prova,
serão às quintas-feiras à noite. Tá certo, gente? Ok. Pessoal, mais alguma dúvida, pergunta, qualquer coisa também, quem assistiu agora online, não quis perguntar alguma coisa, quiser perguntar depois, pergunta. Quem estiver assistindo a gravação, se quiser perguntar alguma coisa a mim pelo Zap, pergunta. Fica bem à vontade. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, bom restinho de final de semana, bom início da próxima semana. Vamos com tudo, porque vale demais a pena esse concurso, tá? É o concurso dos concursos e a gente vai chegar com tudo, porque não só a estabilidade e o salário inicial já é bom, mas as perspectivas de crescimento lá são muito grandes. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, pessoal, boa noite a todos e precisando de qualquer coisa, qualquer dúvida, pergunta. Tá certo? Sim, vai ser gravado. Pode assistir depois. Exatamente, Ronaldo. Quem não puder assistir na quinta-feira, a aula é ao vivo, mas ela fica gravada e o vídeo da gravação você vai poder assistir quando e quantas vezes você quiser. Se você quiser assistir 10 vezes, 12 vezes, tem um assunto que você tem mais dificuldade, quer assistir mais, né? Vocês vão ter o vídeo disponível para assistir quando e quantas vezes vocês quiserem. E eu estarei disponível, estarei disponível até a prova, até a data da prova, para tirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá certo, gente? Tranquilo? Eu vi aí que Débora perguntou sobre a questão 2, não foi, Débora? Então vamos voltar aqui, que eu não sei decorado qual é o gabarito. 6 aqui no caso. Então a questão 2, que é a de conjuntos diagramas de Euler-Wien, seria 6 a resposta que está na letra C de central. Tranquilo, pessoal? Perfeito. Então, gente, abração e qualquer coisa, conta comigo. Vamos juntos, que eu acredito em vocês, tá?